É um enorme prazer estar aqui com vocês em mais uma oportunidade, falando aqui nas redes da Verbo Jurídico. Para os que não me conhecem, o meu nome é Guilherme de Oliveira, sou professor aqui da casa, eu dou aula nos cursos de Gestão Jurídica para Startups e também no curso de Advocacia 4.0, Inovação Jurídica e Tecnologia. Além de aulas aqui na casa, eu também sou membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB, também membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados do Conselho Federal e presidente da Comissão de Startups e Inovação da OAB de Santos. Além disso, ainda eu sou fundador e CEO da Go Rede de Advogados, que é uma startup jurídica que conecta advogados autônomos e clientes, bem como também sou cofundador e COO da Privacy Cloud, consultoria e treinamentos. Feita essa apresentação inicial, o motivo de eu estar aqui hoje com vocês é para falar sobre esta data tão importante no calendário do movimento negro, especialmente. No dia de hoje é celebrado o Dia da Consciência Negra, que efetivamente marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos mais proeminentes líderes negros de nossa história. A despeito de toda a discussão sobre o modo como ele gerenciava ali o Quilombo dos Palmares, ele é um personagem histórico, importante, e essa data, mais do que celebrar o Dia da Consciência Negra, também é um momento de reflexão. Hoje eu trago para vocês algumas discussões que são muito necessárias para que consigamos avançar e melhorar enquanto sociedade. A primeira discussão que eu quero trazer para vocês é o que aconteceu no dia 14 de maio de 1888. O dia anterior, eu creio que muitos de vocês saibam a que se refere. O dia 13 de maio de 1888, data em que a Lei 3.353 foi assinada, foi promulgada, a famosa Lei Áurea. Lei esta que conteve apenas 2 artigos. Um, dizendo que estavam revogadas a abolição, e o outro dizendo que revogava-se ali as disposições em contrário. Então, lógico, que uma análise muito livre, a gente pode dizer que no dia 14 de maio deste ano, abriram-se as portas das senzalas, abriram-se as portas das fazendas e os escravos que ali estavam foram enxotados da onde estavam. Foram enxotados sem qualquer direito à moradia, sem qualquer direito à percepção de verbas trabalhistas rescisórias, Até aquele tempo, os escravos eram vistos como mercadorias, como coisas. Sim, senhores, os escravos não eram considerados seres humanos. Nós temos uma bula papal que disse que negros e índios não tinham alma, logo não eram seres humanos, e por isso admitia-se a sua escravização. Além disso, também tivemos leis que proibiam que escravos e ainda que negros libertos durante a época do Império pudessem adquirir terras. Mas o mais interessante é notar que nesse período, principalmente ali no finalzinho da escravidão, tanto o governo estadual quanto o governo federal passou a subvencionar a vinda de algumas
de imigrantes vindos da Europa, provenientes apenas de alguns países. Esses imigrantes, eles vinham com passagem comprada, muitas vezes com trabalho certo, né? Sendo que em algumas oportunidades eles recebiam terra, eles recebiam condições de vida aqui melhor do que eles enfrentavam em seus países natais, né? Então é uma situação bem diferente que a gente já vê do que ocorreu com a população negra, população que, eu repito, foi literalmente esquecida pelos nossos governos. Além disso, como todos nós sabemos, durante esse período, Rui Barbosa determinou que os arquivos da escravidão fossem queimados em todos os cartórios. Por que isso, meus senhores? Isso teve dupla finalidade. A primeira, para impedir, né, que os senhores de escravo soubessem ao certo os valores, né, das suas posses e pudessem cobrar valores exorbitantes, né, do governo. E por outro lado também, para que os negros não pudessem pleitear indenizações pelo período que estiveram escravizados. Infelizmente, até hoje, eu não sei a origem de meus antepassados negros, né? Tenho uma família miscigenada, mas aqui no Brasil o que importa é o nosso racismo, ele é fenótipo, né? Pela cor da pele e não pelo genótipo, mas a minha família, parte negra, eu desconheço a origem, algo muito grave. Senhores, avançando aí nessa história, nós temos que durante a ditadura militar, o nosso governo federal promulgou a famosa Lei do Boi. Lei esta que concedeu aos filhos de agricultores bolsas para os ensinos técnico, né, em escolas agrícolas e também superior em universidades de agronomia e veterinária. Então, variava ali entre 50% e 30%, conforme o caso, a quantidade de bolsas de estudo. Como vocês podem ver, estamos falando aqui de duas oportunidades em que os nossos governos subvencionaram a vinda de pessoas, tanto a vinda de imigrantes brancos para trabalhar no Brasil, porque naquele momento entendia-se que para o Brasil crescer, havia necessidade de termos mão de obra branca, porque precisávamos nos espelhar na Europa, cuja população era predominantemente branca. Naquele período inicial ali do final da escravidão, nós possuíamos algo em torno de 70 para cima por cento da população brasileira negra. Então precisávamos clarear a população. Depois disso, durante a ditadura militar, durou de 1968 até 1985, a Lei do Boi, que permitiu com que filhos de agricultores brancos pudessem estudar. A gente não pode dizer que essas ações sejam afirmativas, porque até aquele momento isso sequer existia, mas são subvenções estatais para ajudar grupos determinados a se desenvolverem. Neste caso, grupos de pessoas brancas. É preciso refletir muito, senhores, tá? Após, 1985, veio a Constituição de 1988, que diz lá em seu artigo 5º que racismo é crime, inafiançável e imprescritível. Após a Constituição de 1988, em 1989, é promulgada a Lei 7.716, que descreve os crimes que são tidos como de racismo. Tem alguns artigos lá que eu não vou ler todos para vocês,
mas esta lei é um marco porque foi pela primeira vez em nossa história que o racismo foi elevado à categoria de crime. Anteriormente, a partir da década de 50, tivemos algumas legislações a respeito do racismo, mas considerando como contravenção penal, ou seja, um tipo de menor potencial ofensivo. E a partir da Lei 7.716 foi elevado à categoria de crime, algo mais sério, que precisava de um maior respaldo do poder público, de uma maior análise, um maior cuidado do poder público. É importante dizer que a Lei 7.716, em nenhum momento, ela utiliza a palavra negro. Logo, ela não é uma legislação que se aplica única e exclusivamente à população negra. Ela diz lá em seu artigo 1º sobre raça, cor, origem nacional ou regional, sobre religião. Recentemente, o próprio STF estendeu a sua aplicação aos casos de homofobia. Importante ter em mente, ainda que o ato de racismo possa ser praticado por uma pessoa negra, se essa pessoa negra ofendeu outra pessoa negra, branca, índia, asiática, o que for, utilizando os elementos contidos nessa lei, essa pessoa negra também cometeu um crime de racismo. A gente precisa parar de achar que entende tudo sobre a lei sem sequer ter lido. Eu peço para vocês, senhores, leiam a Lei 7.716. Ela é muito importante para o nosso ordenamento, porque ela disciplina quais são os tipos efetivos sobre racismo. Pouco depois, lá pelos anos de 1997, houve uma alteração legislativa para incluir no Código Penal o artigo 140, o parágrafo 3º no artigo 140, que trata sobre a injúria racial. Por que esse inciso, né, esse parágrafo, na verdade, desculpa, gente, por que esse parágrafo foi incluído no artigo 140 do Código Penal? Racismo, crime imprescritível e inafiançável. Só que, doutrinariamente e jurisprudencialmente, vinha sendo construída uma teoria que diferenciava o racismo, que se refere a um crime praticado contra toda uma coletividade, pessoas negras, índios, judeus, pessoas homossexuais, né, nos termos da recente decisão do STF, etc. Já a injúria racial, ela se refere a uma ofensa direcionada à pessoa. Se pensarmos ali no artigo 20 da Lei 7.716, o seu caput, e o parágrafo 3º do artigo 140, veremos que eles se equivalem. Não há qualquer distinção prática entre eles, exceto pelo fato de que o racismo, a coletividade e a injúria racial é uma ofensa direta à pessoa, utilizando os elementos constantes ali do parágrafo 3º. As penas são as mesmas. Pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Outra diferença básica é que, no caso do racismo, imprescritível e inafiançável, injúria racial, prescreve em até 8 anos e tem fiança arbitrada pelo delegado. O que não quer dizer que o juiz não pode conceder a liberdade provisória para o ofensor no crime de racismo. Pode também. Outra questão é que, ainda na Lei 7.716, nós temos o parágrafo 2º, né, do artigo 20,
que fala sobre o crime praticado por qualquer meio de comunicação. Nesse caso, a pena é elevada de 2 a 5 anos e multa, só que, se for injúria racial, não se aplica. Permanece de 1 a 3 anos. Nesse sentido, o artigo 140, parágrafo 3º, acaba sendo mais benéfico ao ofensor. Pouco depois ainda em nossa história, gente, temos aí o advento da Lei 10.639 de 2003. Essa lei, ela versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história do continente africano em nossas escolas. Ela alterou a lei, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Infelizmente, em que pese essa lei seja de 2003 e ela diga que a história do continente africano ela deve ser ensinada em todos os níveis de educação, desde o ensino do ensino básico até o ensino médio, nós sabemos que no Brasil isso ainda não tem sido aplicado adequadamente, por vezes se restringindo a uma atividade neste período, algo que é muito triste para a nossa sociedade. Avançando um pouco em nossa história, nós temos a Lei 12.288 de 2010, também conhecido como Estatuto da Igualdade Racial. Diferentemente da Lei 7.716, a Lei 12.288 é uma lei que foi criada para observar os direitos da população negra. Logo, em seu artigo 1º, essa lei diz quem compõe a população negra. Segundo essa lei, a população negra ela é composta de pretos, pele escura, e pardos. A mistura de brancos e negros, só que de pele um pouco mais clara. Senhores, essa lei também prevê ações afirmativas. Lembram que eu comentei lá atrás sobre a subvenção que os nossos governos deram para o desenvolvimento de pessoas brancas? Agora nós temos uma lei falando sobre ações afirmativas que têm um caráter reparatório. Nós vivemos um período de mais de 350 anos de escravidão, sendo que após a abolição da escravidão, a população negra ela foi literalmente esquecida pelos nossos governos e a partir de 2010, como medidas, passaram a ser previstas medidas para mitigar o distanciamento social existente entre pessoas brancas e pessoas negras. Como sabemos, dentro da cadeia produtiva, os maiores salários são destinados ao homem branco, depois à mulher branca, um pouco mais abaixo está o homem negro e na base a mulher negra, que é a que menos ganha de todos. É uma tristeza, mas a partir dessa lei, que teve sua constitucionalidade declarada pelo STF, a despeito do que muitos defendem, sem sequer ter lido qualquer lei, a partir dessa lei, tanto o governo quanto algumas empresas da iniciativa privada passaram a destinar recursos e a criar programas específicos para a população negra. Disto, eu posso trazer para vocês algumas notícias recentíssimas e que causaram muitas discussões em nossa sociedade neste ano. A primeira notícia que eu quero discutir com vocês se refere ao caso do Magazine Luiza, que anunciou um programa de trainee, exclusivo para pessoas negras. A empresa, após detectar que possui uma população de 53% de seus funcionários negros, e apenas 16% dessas pessoas ocupam cargos de liderança, decidiu agir. E por conta disso, criou um programa de trainee específico para pessoas negras como modo de
mitigar, de diminuir o distanciamento, né, existente de pessoas negras em cargos de liderança, né? 53%, ou seja, a maioria dos funcionários da empresa, embora seja de pessoas negras, a minoria ocupa cargo de liderança. Então, foi criado um programa para tentar equilibrar essa balança, o que a gente sabe que não é possível em apenas uma edição. Além dessa iniciativa do Magazine Luiza, tivemos também uma iniciativa do Google, anunciada há alguns meses atrás também, que fala sobre o Black Founders Fund. É o primeiro programa de aceleração do Google destinado a startups criadas, né, fundadas ou lideradas por pessoas negras. E é a primeira vez que o Google vai aportar investimentos, né, aportar recursos financeiros nas startups aceleradas. Estima-se aportes em torno de até R$300 mil para essas startups, sendo o valor total de 5 milhões destinados neste programa. Após isso, tivemos uma grande discussão, que foi após a fala da Cristina Junqueira no programa Roda Viva, em que diversas pessoas negras passaram a cancelar seus cartões e contas do Nubank. Após verificar a enorme evasão de pessoas, né, negras do seu quadro, Nubank decidiu agir rapidamente. Né? Não tão rapidamente assim, gente, porque levou alguns dias, né? Mas discussão estava instalada. O Nubank reconheceu que a sua visão corporativa reforçava o racismo estrutural e se comprometeu inicialmente a criar alguns programas para mudar isso. Poucos dias atrás, o Nubank anunciou os primeiros resultados dos programas que passou a criar. Ou seja, demonstra que a nossa sociedade só muda quando percebe a pressão que a população faz. Aos que não sabem, a população negra no Brasil corresponde a em torno de 57% do total de habitantes do nosso país. Além disso, as pessoas negras movimentam cerca de 1,7 trilhão de reais ano. É um dinheiro considerável, não? E quando a gente fala em compliance, a gente tem também a questão da ética corporativa. E seria ético, corporativamente falando, você anunciar que possui um programa que visa a diversidade, quando essa diversidade é apenas de palco e não uma diversidade real? Você, por acaso, acredita que dentro de 57% da população brasileira existem pessoas negras qualificadas a ocupar cargos de liderança e de alta gerência, diretoria em empresas grandes? Será mesmo? Fica aqui a provocação da reflexão. Não existe uma resposta certa, não existe uma resposta errada. Existe aqui a reflexão de cada um de vocês. Após isso, ainda posso citar o caso da Avon, que anunciou também que até 2030 pretende contratar 50% de mulheres negras e contar com até 30% destas mulheres em posições de liderança. Meus senhores, minhas senhoras, o objetivo desta fala de hoje é trazer vocês ao conhecimento das discussões que estão sendo travadas principalmente neste ano de 2020. E para que nós consigamos ter uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais que cada vez mais observe a pluralidade que somos,
seja a diversidade racial, o fator diversidade religiosa, seja a diversidade sexual, tais questões só conseguirão ser enfrentadas se cada vez mais nós fomentarmos o debate. E nesta data, do dia 20 de novembro, eu convido vocês a refletirem sobre o que é consciência negra. Mais do que isso, meus senhores e minhas senhoras, eu convido vocês a refletirem sobre o que é a consciência humana. Muito obrigado.